Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bem da Terra. Muito bom dia aos amigos que nos acompanham aqui pelo canal Terra Viva. Bom dia também a quem nos assiste pela Band Internacional. Eu sou André Rodrigues e vou passar essa manhã de hoje com vocês e tem muita atração, muita coisa boa aqui no programa. Hoje nós vamos ter uma entrevista sobre diabetes com a doutora Rosália Padovani. A doutora já está aqui com a gente, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ela. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês podem até mandar as suas perguntas, as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp 11 94258 9183. Então tá aí as manchetes dos principais jornais, você não pode perder, você pode se atualizar e aqui também a gente traz muitas novidades para você, muita informação, a começar por saúde. E agora então nós vamos falar com a doutora Rosália Padovani, endocrinologista, difícil a palavra, mas ela vai conversar com a gente sobre diabetes. Bom dia, Rosália, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Queria que você começasse falando, doutora, um pouquinho sobre o que é exatamente o diabetes e quão grave pode ser essa doença. Bom, o diabetes ele é uma doença crônica e ele acontece quando há um aumento dos níveis de glicemia no sangue das pessoas, né? Ela é uma doença importante, grave, normalmente ela tem um aparecimento silencioso, ela não dá muitos sinais, nem muitos sintomas. Então a gente tem que ficar bem atento para fazer o diagnóstico, para evitar que as complicações possam acontecer. Considerando que ela é uma doença crônica, ela pode ser tratada e assim a gente evitar as complicações dela. Queria saber se é verdade isso que as pessoas falam, a pessoa come muito açúcar, então vai ter diabetes. Isso é verdade ou a pessoa precisa ter uma predisposição para a doença? Então para entender isso, é importante saber que existem alguns tipos de diabetes, dois principais. O tipo 1, que é um diabetes que o paciente que tem diabetes tipo 1, ele tem uma herança genética importante, que é um fator de risco principal. Ele normalmente acomete as crianças, ele não está muito relacionado ao padrão alimentar. Já o tipo 2, ele acomete indivíduos com idade acima de 40 anos e além da predisposição genética, existem os fatores ambientais ou secundários. E entre eles está a sobrepeso e a obesidade. E a gente sabe que a ingestão excessiva de carboidratos e gorduras podem levar à obesidade e, consequentemente, aumentar o risco de diabetes. Essa questão da insulina, né? Muitas pessoas têm dúvida que a pessoa precisa ter mais insulina ou menos insulina. Como é que funciona isso? Então, no diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil, a criança, o pâncreas da criança, ele não consegue secretar a quantidade de insulina necessária para colocar o açúcar do sangue dentro da célula. Então, existe uma deficiência de insulina. Então, os pacientes com diabetes tipo 1, eles são tratados com insulina. Então, hoje em dia, graças a Deus, existem as canetas que facilita a aplicação da insulina, mas eles são dependentes de insulina. Por isso é chamado diabetes insulino-dependente. Já os diabéticos tipo 2, eles normalmente, eles têm uma secreção de insulina, o pâncreas consegue secretar, pelo menos no início, a quantidade de insulina necessária, mas essa insulina ela não consegue agir adequadamente nos receptores. Isso que a gente chama de resistência insulínica e é isso que faz com que a glicose acabe aumentando, porque a insulina não age e a glicose não consegue entrar dentro da célula para fazer a sua função. Ou seja, para a pessoa poder processar, digamos assim, fazer essa queima desse açúcar, né? Para a gente falar mais popular, assim, para as pessoas entenderem o que é a glicose, esse açúcar precisa entrar na célula e isso, quem faz esse papel é a insulina. Isso, Se a insulina não age, a pessoa então acaba tendo diabetes. Exatamente, no caso do diabetes tipo 2. No caso do tipo 1, já não tem a insulina para secretar, então a gente precisa da insulina exógena, né, que vem de fora. Quais são os principais sintomas? Como a pessoa pode imaginar, ou de repente, será que eu tenho diabetes? Como ela desconfia para ir procurar o médico? Então, como eu falei, ela é uma doença, na grande maioria das vezes, silenciosa. Então, os sinais e sintomas
Normalmente são aumento do apetite, que a gente chama de polifagia, e o que chama a atenção é que a pessoa começa a ter vontade de fazer xixi várias vezes ao dia, que é a poliúria e muita sede. Então, quando isso acontece, tem que prestar atenção, tem que procurar um médico, porque são sinais que podem estar indicando um diabetes. Além disso, feridas que não cicatrizam também são sinais importantes e deve ser observado, porque quando isso acontece, o diabetes pode estar acontecendo. Existe um nível de glicemia que é padrão, que a gente pode dizer, ó, essa pessoa está normal ou está muito acima? Então, o diagnóstico de diabetes, ele é feito com uma glicemia de jejum, então tem que ter pelo menos 8 horas de jejum, acima de 126. E esse valor fecha o diagnóstico de diabetes. Acontece que glicemias acima de 100 podem indicar um pré-diabetes, então a gente chama de glicemia de jejum alterada. Isso normalmente pode evoluir para um diabetes. Então, o paciente com glicemia de jejum alterada ou intolerância à glicose, ele já tem que tomar determinados cuidados para que isso não evolua para diabetes. E a medicação, como é que funciona? No caso do diabetes tipo 1 é a insulina, né? Então, existem 2 tipos de insulina, 3 tipos, na verdade, vários tipos, mas em geral é a insulina lenta, que a gente chama de NPH. A insulina regular, que ela tem uma ação mais rápida, porém não tão rápida quanto a insulina rápida, ultra rápida, que faz um pico em 1 hora. Então, no diabetes tipo 1, ele precisa da insulina e ele vai ter que tomar insulina o resto da vida. O diabetes tipo 2, normalmente a gente orienta uma alimentação adequada, atividade física, só isso, né? Algumas vezes pode já reduzir esse valor de glicemia até um ponto que o paciente nem precisa de medicação. Mas algumas vezes são necessárias medicações que promovam uma melhora dessa capacidade dos órgãos de absorver a glicose, né? Então melhora a resistência insulínica. Então aí a gente tem os hipoglicemiantes orais. É importante lembrar que alguns pacientes com diabetes tipo 2 que já fazem um diagnóstico com uma glicemia muito alta, às vezes no início do tratamento precisam de insulina, mas isso não significa que eles vão precisar de insulina o resto da vida. Às vezes é possível reverter isso e ficar só depois com hipoglicemia anti-oral. Ah, interessante isso, porque a pessoa às vezes fica preocupada que vai ter que usar a insulina para o resto da vida. Não, em alguns casos isso há uma reversão. Isso depende muitas vezes do paciente. Quando o paciente ele adere ao tratamento, ele começa a fazer uma dieta adequada com alimentos que não tem muito carboidrato e principalmente fazer atividade física, que é muito importante para o diabético, a gente consegue diminuir, às vezes tirar a insulina e às vezes diminuir a dose do hipoglicemia anti-oral também. Tá certo. Doutora, então é importante procurar um médico para fazer esse diagnóstico, os exames todos corretos. E eu queria que você deixasse então os seus contatos, caso alguém tenha mais alguma dúvida ou queira procurar a senhora. Então, todas as informações estão no meu site, rosaliapadovani.com.br. Tem redes sociais, algum telefone? Eu acho que o site todo cobre todas as... Isso. Tem inclusive dúvidas lá. Vocês podem tirar dúvidas e... Tá certo. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Bem da Terra. Obrigada a vocês, é um prazer. Perdoa, por favor, entenda. A seguir, arte e cultura. Bem da Terra, volta já. Se esquecer, meu bem, nunca mais.